Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária da palavra e comunhão com Deus. Então vem comigo nessa jornada, eu tenho certeza que você vai aprender mais de Deus, você vai aprender a ter mais tempo com Ele e aprender a sua palavra, tá bom? Vamos começar essa leitura de hoje com uma breve oração para que o nosso espírito esteja atento para receber essa mensagem. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia aqui na Tua presença. Deus, obrigada, Senhor, por este ouvinte que está aqui comigo me acompanhando. Abençoe a sua casa, o seu lar. Espírito Santo do Senhor, abre agora, Senhor, o seu entendimento, os seus olhos e também o seu coração, para que ele possa aprender do Senhor hoje, mais uma vez. Pai querido, Pai amado, abençoe cada um que passar aqui, Senhor, ouvindo esse vídeo. Independente de quanto tempo ouça, Senhor Jesus, que seja abençoado por Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E a leitura de hoje é o dia 131º. Vamos ler 1 Samuel capítulo 10 ao capítulo 11, versículo 15. Samuel unge Saul como rei de Israel. Capítulo 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás a sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que os profetas profetizavam. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: Que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: Está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto, e disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço: Aonde fostes? E disse ele: A buscar as jumentas. E vendo que não aparecia, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Declara-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio: Declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam, porém, o negócio do reino de que Samuel falara, lhe não declarou. O povo escolhe Saul como seu rei. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim disse o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios, e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tendes dito: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim.
E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali. E pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vede já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul para sua casa, a Gibeá, e foram com ele, do exército, aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: É este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Saul vence os amonitas. Capítulo 11. Então subiu Naanás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos, os homens de Jabes, a Naás: Faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todo vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros de Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: Que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou para todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará a seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos filhos de Judá 30.000. Então disseram-lhe aos mensageiros que vieram: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros, e anunciando-os aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: Amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que, ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens, e os mataremos. Porém Saul disse: Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento a Israel. E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali o rei Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Estudo de hoje, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6 e versículo 10. O Espírito de Deus encheu Saul poderosamente, mas mesmo assim, ele desobedeceu o Senhor abertamente mais tarde. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 e 9, e capítulo 15, versículo 2 e 3. Como poderia ambos ser verdade? Por todo o Antigo Testamento, o Espírito de Deus se apoderou de uma pessoa temporariamente para seus propósitos. Isso aconteceu aos juízes de Israel quando o Senhor queria resgatar a nação. Em Juízes, capítulo 3, versículo 8 ao 10, capítulo 11, versículo 29 e capítulo 14, versículo 6. O Espírito de Deus nem sempre foi uma influência permanente, mas
às vezes era temporária. No início do seu reinado, Saul era uma pessoa diferente por causa do Espírito de Deus. Na Bíblia, até consta que Deus lhe deu um coração em outro, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 9. Mas o orgulho de Saul cresceu com seu poder. Por fim, ele recusou buscar ao Senhor, e o Espírito de Deus o abandonou. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. A boa atitude de Saul evaporou. Como cristãos, instintivamente nos perguntamos: Saul foi salvo? Mesmo pessoas que o conheceram não puderam concluir. 1 Samuel 10, capítulo 12 e 11. E também pensamos: isso pode acontecer conosco? Seja qual for a resposta, podemos afirmar duas importantes verdades sobre Deus. Ele é soberano e justo. Isso é o mais importante. O Espírito de Deus tem poder sobre todas as pessoas em todo lugar, até mesmo sobre descrentes, em Números capítulo 24. Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e 23. E tem a mesma importância o fato de que Deus lidou com Saul justamente e irá lidar justamente conosco. Podemos, então, confiar nele. João capítulo 6, versículo 43 ao 71. Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crer tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: Dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se proveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de o traí-lo. Estudo de hoje, João, capítulo 6, versículos 66
e 68. As palavras de Jesus ultrapassam os limites da compreensão. Aqueles que o seguiram até agora lutavam para compreender. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Em João capítulo 6, 60. Jesus não estava tentando repelir as pessoas de seus ensinamentos. Quanto mais ouviam da verdadeira mensagem do Mestre, mais se dividiam em dois campos. Aqueles que o buscavam com sinceridade porque queriam compreender mais, e os que rejeitavam a Cristo porque não gostavam do que ouviam. Depois que muitos o abandonaram, Jesus perguntou aos 12 discípulos se também iriam deixá-lo. Com sua forma direta, Pedro respondeu por todos nós: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro não necessariamente compreendeu tudo o que Jesus havia dito ou o que significava, mas ecoou as próprias afirmações de Cristo. João capítulo 6, versículo 63. E declarou sua crença nelas, não obstante. Por fim, assim como Pedro, não temos que desvendar tudo. Nossa crença não deve ser baseada na nossa compreensão, mas na identidade de Jesus. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em João capítulo 6, versículo 69. Orando os Salmos. Guarde no seu coração a prova do amor fiel de Deus em sua vida. Salmo capítulo 107, versículo 1 ao 43. A bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. Capítulo 107. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andarão desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários? Não acharão cidades que habitassem? Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. E os levou por caminho direto, para irem à cidade que deviam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele anda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-lhes toda a sua sabedoria. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no nas assembleias dos anciãos. Ele converte rios em deserto, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado,
pela maldade do que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para sua residência. E semeia campos e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. Ele os abençoa de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os fazem andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 1 ao 3. Capítulo 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Eu espero você aqui amanhã para mais uma leitura da palavra. Lembre-se de curtir esse vídeo e compartilhar com outra pessoa. Bora semear boas sementes. Até amanhã. Tchau!